Pessoal, novamente todos bem-vindos ao segundo Sarau Contemporâneo de 2021. Hoje, com a temática especial da leitura, né, e da reflexão do livro Inventada a Percepção, da Franciele Romero Machado. Ela foi acadêmica do curso de nutrição aqui da nossa universidade. Nosso projeto, né, que é o Sarau Contemporâneo, ele conta com essa equipe, que é a coordenadora a professora Silvana, que daqui a pouco está chegando, né? Eu e o professor Leonel colaboramos, então, com a professora Silvana, na intenção de expandir o projeto, né? Principalmente de trabalhar com ele mesmo online, considerando a relevância que tem um projeto de extensão, que é o Sarau Contemporâneo, né, de poder abranger diversos temas e conversar sobre coisas do interesse, né, de vocês acadêmicos e da comunidade acadêmica como um todo, né, e a Daniela, que é discente também do curso de nutrição, nossa aluna bolsista. Então, hoje, a Daniela vai apresentar para nós a nossa convidada. Boa tarde, gente. A nossa convidada é a Franciele Romero Machado. Tá me escutando direitinho? Eu não sei. Sim, pode falar. Ah, tá. Ela é formada em nutrição pela Unipampa e mestre em bioquímica. Ela é nascida em Itaqui e escreveu o seu primeiro poema aos 10 anos, bem novinha, desde sempre. Pode passar, acho que no próximo tem mais sobre ela também. Sobre o livro dela, Inventada a Percepção. É o primeiro livro dela. E nas entrelinhas do livro, a gente observa alguns temas de lirismo, nos seus poemas abordando o cunho social, reflexões, mas ela vai falar um pouquinho mais adentro para a gente sobre isso, né, Franciele? Então, tá. Então, desde já, né, a gente agradece a participação, né, da Franciele e agradece ela ter aceito, né, o nosso convite para estar conosco hoje conversando, então, sobre esse livro que ela escreveu. Vou dizer que eu tenho o meu, a professora Silvana me deu um de aniversário, então eu tenho, e já li alguns poemas e gostei bastante do trabalho da Franciele. Vou deixar ela falar um pouco com a gente. Olá, Seja pessoal. bem-vinda ao Sarau, Franciele. Fica à vontade. Muito obrigada, uma boa tarde para todo mundo, boa noite. E eu gostaria primeiro de agradecer o convite, é uma honra para mim estar participando hoje desse evento que eu acho super legal, a ideia é super interessante. E poder comentar um pouco do meu livro, assim, é um reconhecimento que me deixa muito feliz. Agradeço a cada um que está aqui e estarei a dispor quando tiverem dúvidas, alguma coisa. Eu vou falar um pouco sobre o livro, sobre como foi o processo. Eu vou abrir aqui minha apresentação. Aqui. Estão vendo bem? Sim. Apareceu aqui. Tá bem. Então, o tema proposto é leitura e reflexões do livro Inventada a Percepção. Eu meio que fui apresentada, mas vou me apresentar brevemente. Então, eu sou formada aqui da Unipampa, na Universidade Federal do Pampa, no ano de 2016, como nutricionista. Posteriormente, fiz mestrado e atualmente eu sou doutoranda em bioquímica aqui do LAFTAMBio, do campus Itaqui. Já na área artística, assim como a gente tem a área acadêmica, também tem um hobby que a gente gosta, uma outra área, e no meu caso, eu comecei a escrever poemas aos 10 anos de idade, e até hoje escrevo, então é uma coisa que me acompanha desde muito nova. E desde o ano de 2014, eu faço parte de uma banda de rock, que é a banda Espaços Vagos. Aqui a gente traz rock autoral, rock alternativo, e tocamos em eventos independentes da cidade, eventos literários também. Então, essa é a minha apresentação breve, não vou me alongar muito, vou falar mais sobre o livro em si, como foi o processo de
de lançamento do livro, como que eu consegui realizar esse sonho. Então, aqui eu quero iniciar falando um pouco sobre escrita, algo assim para trazer uma reflexão para vocês desse processo. A escrita, acredito eu, que é um potencial que todo indivíduo pode ter. Por quê? A escrita, muitas pessoas nascem com uma habilidade para escrita para determinado tipo de área. Algumas pessoas são mais adeptas à escrita acadêmica, a escrever, por exemplo, artigos. Outros são mais voltados para a escrita de romances, trazendo histórias, trazendo figuras de linguagem, trazendo mais a parte da imaginação. Outros indivíduos são mais voltados aos poemas, os quais eles vão remeter mais ao seu interior, à sua parte lírica. Enquanto também a escrita, ela está em outras áreas, em outros setores, como, por exemplo, em relação a escrever roteiros de filmes, a escrever novelas, e também a música, trazendo que a composição, a partir da composição, depois se coloca a melodia ali, e é um outro tipo de escrita. Então, acredito que é um potencial que todo indivíduo pode ter, todos vocês podem vir a desenvolver. Algumas pessoas vão desenvolver mais cedo, outras depois, mas é isso tudo parte do princípio da leitura. Daí a leitura vai levar até a escrita. Além disso, também eu trago aqui que a escola, ela é uma forma também de apresentar a leitura e a escrita, porque isso eu trago de uma experiência pessoal que eu tive, que foi o primeiro contato que eu tive com a poesia, na qual foi a partir de uma aula, no ano de 2004, tinha 10 anos, na quarta série, mais especificamente, e eu tive aula do que era poesia, o que eram rimas. No meu caso, eu não desconhecia, né? Era um assunto novo para mim, e foi a primeira experiência que eu me lembro de ter visto que era rima. E foi a partir daí que eu não sei como comecei a escrever. Então, foi uma coisa meio natural. Quando eu escrevi um poema bem simples, meu primeiro poema. Tanto é que eu não quis trazer no livro, né? Porque eu acho ele muito simples, mas era uma forma de se expressar. E depois, posteriormente, eu fui escrevendo mais poemas. Mas, no meu caso, a escola, ela teve uma participação fundamental para que a escrita viesse. E isso nos mostra a importância das crianças, do público infantil, já ter esse contato com a literatura, com a leitura, e que isso vai desenvolver, vai se tornar escritores em todas as áreas que eu comentei, seja na área acadêmica, seja na área de escrever romances, filmes, poemas também. Então, esse potencial todos vocês podem ter. Todos têm potencial que pode ser descoberto. Também eu trago aqui uma frase que fala sobre a escrita. A escrita vem da leitura, e a leitura é o melhor professor de como escrever. Por quê? Quando a pessoa tem um livro em mãos, seja qualquer conteúdo, ela tem um mundo novo à sua volta, ela tem um universo muito amplo, e isso faz com que ela desenvolva a sua escrita. Por isso, as pessoas que têm mais facilidade em escrever são pessoas que têm um hábito maior de leitura. Quanto mais eu ler, mais eu vou ter um vocabulário de palavras e mais eu vou conseguir. Não existe uma forma para escrever. Então, por exemplo, se adaptando à área da nutrição ou outras áreas da graduação, muitas pessoas podem ter uma dificuldade inicial na escrita, mas essa dificuldade ela é superada através da leitura. Então, quanto mais vocês lerem, mais vocês vão conseguir expandir esse potencial e crescendo ao longo do tempo. Então, o melhor professor de como escrever é isso. Não existe uma fórmula para escrever. Por exemplo, hoje pensar, quero escrever um livro de romance. Precisa usar a imaginação, mas também ter ferramentas, ter uma forma de se expressar da melhor forma possível para que possa cativar o leitor, por exemplo. No meu caso, é só poemas. Eu acredito que escrever romance é algo muito difícil,
mas tem pessoas que têm uma facilidade enorme para essa área. E a poesia? Eu trouxe aqui um trecho de um poema que eu fiz, que foi para comemorar o blog, que fala do início de tudo, o ponto do começo. Verter as palavras pro mundo entender. Que dos versos sai a vida de várias formas. Na pergunta, na vital incógnita. São várias as formas que a poesia nos traz. Por exemplo, ela traz questionamento, tu se questionar. Tanto é que em muitos versos eu coloco perguntas, interrogações, que são coisas que vamos fazendo ao longo do tempo a nós mesmos. E isso vem do objeto da reflexão. Aqui nessa figura, essa foto acima, ela é de 2010 e aparece a forma que eu escrevo, por exemplo, que é a forma em folhas. Então, muitas pessoas vão preferir meio digital, outras folhas. A minha é através das folhas. E aqui embaixo uma ilustração que foi feita especialmente do meu livro, que foi a minha prima Carla que fez, que ilustrou com base na foto. Falando um pouco sobre a trajetória, o blog, ele foi o início, assim, os poemas começaram antes, mas o blog, ele foi o início para a divulgação. Então, esse blog, ele existe desde 2009, o blog Inventado a Percepção, até atualmente. Então, já foram postados mais de 150 poemas ao longo de todos esses anos e mais de 1.000 comentários. Quando eu comecei o blog, eu divulgava bastante e tudo mais, e o universo dos blogs era bem, lá por 2010, 2011, era bem amplo e bastante gente, então foi uma época bem boa que eu peguei para divulgar o blog. E aqui está um pouco dele, como ele está agora, ele já teve várias formas, e ali eu posto poemas, vários poemas, mais de 250, como eu comentei. Outra parte da minha trajetória na poesia, a Feira do Livro de 2011 eu participei, então foi a única Feira do Livro da cidade que eu participei, depois não teve outras, então aí eu tinha 17 anos, e eu tinha um mural, nesse mural tinha poemas, e tipo uma biografia sobre mim, assim. Então foi uma coisa bem legal, porque a partir dessa feira eu conheci outros escritores, inclusive pude dialogar um pouco sobre esse universo com outros poetas. Já em 2014 teve o Sarau Literário dos Poetas Itaquienses. Eu fiz uma participação nessa edição na Escola Tito, mas era um evento que acontecia todo ano em várias outras escolas, que daí tinham os poetas itaquienses, então eu participei lendo um poema, e também, no caso, as crianças eram incentivadas à escrita, a escrever poemas, mostrando a importância, então, de trazer esse universo para a escola e de proporcionar momentos como esses que venham a inspirar jovens escritores. E agora, no ano de 2021, o lançamento do livro. Aqui eu trago a capa do livro. Ele foi ilustrado por um ilustrador aqui de Itaqui, Luiz Carlos Pedroso, que ilustrou a capa do livro e ilustrou também a parte interna do livro. Alguns poemas foram ilustrados. Daí, a ilustração, ela vem, assim, de ideias que nós unimos. Eu trouxe algumas ideias e ele pensou na parte da aquarela, e isso trouxe todo um universo novo. Eu achei muito bonita a capa que ele fez, né? Tanto que eu escolhi, assim, a gente foi conversando e foi adequando algumas ideias. E a parte de trás também, que vocês podem observar que eu coloquei do que é o livro, porque muita gente poderia ler e pensar, será que é livro de história, um romance? Não saberiam descrever, daí eu coloquei que era um livro de poesias. E algumas etapas para o lançamento do livro, que talvez vocês venham ficar com curiosidade, como que foi lançado o livro. Primeiramente, existem recursos, projetos, que são
são levados até a área da cultura, que são para a cultura, específicos. E nisso veio a lei emergencial Aldir Blanc, que foi uma lei que veio a auxiliar o setor da cultura, tanto que em dezembro de 2020, do ano passado, abriu um edital pela prefeitura, e nesse edital havia um projeto. Então, o projeto a gente está sempre, tá sempre envolvido, porque eu tinha que trazer um projeto sobre o livro, sobre os objetivos que eu tinha com o livro, sobre a contrapartida, por exemplo, a partir desse livro, o que eu retornaria para a sociedade. No caso, eu retornaria com um percentual da tiragem de exemplares, também com projetos nas escolas, por exemplo, falar um pouco sobre literatura nas escolas, que eu ainda não executei, mas tenho até o final do ano. Agora as aulas estão retornando. Então, esse edital, esse projeto, ele tinha várias coisas, cronograma também, então era um projeto que ele pedia alguns itens, mas não é algo difícil, impossível de se fazer. Então, eu fui lá, eu fiz o projeto, eu submeti dentro do prazo do edital, e ali no edital eles avaliaram. Então, eles avaliaram diversos projetos, alguns aprovados, outros não foram aprovados, inclusive sobrou verba, sobrou valores que posteriormente deverão abrir novos editais para a área da cultura. Então, tudo começou. Por quê? Porque o livro não é algo tão barato de se fazer, ainda mais se tu quer uma tiragem maior, então tem bastante despesas, tanto que uns 10 anos atrás a gente foi ver uns orçamentos e era caro para fazer um livro, e o retorno, assim, não é imediato, é um investimento que tu faz e que vai vindo aos poucos. Então, foi aprovado pelo edital, e após a aprovação foi uma alegria imensa, e vinha todos os processos para lançar. No caso, inicialmente o projeto teria que finalizar até abril, então foi uma correria para fazer. Agora eles prorrogaram até dezembro, mas nesse meio tempo de 3 meses eu fiz a parte de digitação e diagramação. A diagramação consiste em adaptar aos formatos, às dimensões do livro. Também o ISBN, que é através da Câmara Brasileira do Livro, que eu registro o livro para que possa ser comercializado, tanto no meio físico quanto também no meio digital. Após essa parte, tive a parte da revisão, que é ler todo, de forma mais crítica, assim, em vez se tinha isso em português. E depois a parte da impressão, que nesse meio tempo tinha toda a parte de orçamento com a gráfica, de custos, quanto daria de custos na capa, depois na impressão dos livros, qualidade dos livros, e levando a etapa do lançamento, da finalização. Então, esse é o processo. Eu não sei se expliquei muito rápido, mas qualquer dúvida que tiverem. Agora, a gente vai passar para a parte, assim, de fazer a reflexão. Eu trouxe 2 poemas para a gente comentar rapidamente. Eu vou ler para vocês e depois eu comentar um pouco sobre eles. Que eu trouxe um poema que é um tópico atual, mas que fala de um aspecto de esperança, que é algo que a gente está conseguindo ter agora com a vacinação. Esse poema ele fala da pandemia. Foi escrito por março, abril de 2020, logo no início. Então, eu vou ler. Eu não sou muito de recitar, de saber recitar, mas espero que vocês me entendam bem. Então, poema Inquietude Vital. Os dias que jamais imaginei. A cortina da realidade nos separa. E a rotina flui leve, incerta e incontida. Parados no mesmo lugar, saudade apertada. E com uma vida da forma que era, coisa rara. O mundo parou para ver,
existência de outra forma esculpida. Nossa liberdade tornou-se uma questão conturbada. Como queria correr pelas ruas, hoje tão vazias, abraçar meus amigos, sentir o calor humano, ouvir nossas vozes misturadas num dia fresco de outono. A multidão e suas faces não tão frias, a cor que emana de cada sorriso. Aonde foram nossos planos? O dia em que tudo mudou, nosso destino sem contorno. Aprendemos a desabrochar em nosso interior rarefeito. Na quietude, amar as pessoas, mesmo longe do olhar. E na esperança, fazer o passatempo mais habitual. Essas cores no céu, à espera que tudo volte a ser inteiro. Que possamos, sem medo, livres, respirar, nos abraçar. E que a vida seja simples, seja de volta à nossa inquietude vital. Vocês notaram o poema, eu tentei ler devagar, assim, porque ele vai falando, vai construindo ao longo, né, aquela ideia, assim, como eu contei, foi escrito em março, lá no início da pandemia, então ele tem uma coisa, assim, bem triste, assim, porque foi o momento que a gente se deparou com uma mudança na nossa vida, uma coisa, assim, que nos pegou de surpresa, uma coisa inesperada, e isso trouxe para escrever esse poema. Por quê? A cortina da realidade nos separa, ou seja, a nossa realidade é como se ela tivesse formado uma coisa assim, ó, que, tipo, bruscamente nos separou. Foi uma coisa muito imediata. Também fala da questão conturbada da liberdade, que a liberdade tornou-se uma questão conturbada. Uma coisa assim, por exemplo, é uma coisa que gerava brigas, né? Por exemplo, porque o fulano tem mais liberdade, eu não posso sair, os outros estão saindo. Então, era uma coisa assim que ao mesmo tempo gerava uma certa discussão e ainda gera, porque a gente ainda, infelizmente, não está 100%, assim, não está todo mundo vacinado, mas é uma coisa assim que ainda assim continua. E depois, mais ao terceiro verso, que fala de correr pelas ruas, é um anseio, assim, que todos nós, naquele momento, e até hoje, temos, assim, de tudo voltar à normalidade, de correr pelas ruas, que estavam muito vazias, coisas que a gente, de certa forma, não estava valorizando, talvez, muitas pessoas não estavam notando o valor que era, por exemplo, de abraçar as pessoas, por exemplo, não se abraçar mais. Então, é uma coisa que a gente viu o quanto estava sendo tão importante e a gente não podia fazer. Daí falando da multidão, da cor que cada sorriso tem, né? Por quê? Porque a máscara, ela tapa nossos sorrisos, que é algo que a gente sente falta de ver. O sorriso é uma coisa que vai iluminar, né? Então a máscara, ela tapa o sorriso. Então a gente acaba não vendo mais. E outra parte também continua falando da parte de saudade, assim, muita saudade, esperança. Essas cores no céu, quando eu escrevo, eu gosto muito de trazer a parte da natureza, tanto é que alguns versos têm natureza, então quem quiser ver meus versos, eu tenho blog também, e tenho livro. Os poemas do livro e do blog são diferentes, eu trouxe para o livro muitos poemas inéditos. E eu gosto de trazer essa parte da natureza, para quem conhecer mais profundamente. E seja de volta à inquietude. O que seria essa inquietude? A nossa vida normal, assim, por exemplo, na época não se podia ir para a faculdade, não se podia fazer pesquisas, as pessoas não podiam trabalhar direito, também a gente não podendo sair, a gente quer sair.
Então, a gente precisa dessa inquietude, né? Ela é vital para a gente ser feliz e se sentir melhor. Então, essa é uma reflexão do poema Inquietude Vital, que fala sobre a pandemia, assim, mais sucintamente. Eu tentei comentar um pouco do que eu tive, que eu senti quando eu escrevi ele. Um ponto de vista meu. Cada pessoa que lê tem uma perspectiva e espero que tenha conseguido também refletir um pouco sobre isso, sobre essas... Mas do ponto de vista da esperança, né? Que é o que realmente a gente tem que manter. Agora eu vou fazer uma última reflexão, que é o poema Não Meras Unidades. Eu trouxe esse poema especialmente porque ele foi escrito numa aula de filosofia. Eu sei que muitas pessoas acham a filosofia complexa, complicada. Mas, assim, eu tive uma aula que estava sendo bem legal o assunto, assim, estava tratando, e nesse meio tempo eu escrevi um poema, porque era baseado nisso a aula e eu me inspirei para escrever. E eu trouxe o poema Não Meras Unidades. Ele, inclusive, tem uma ilustração, eu me esqueci de falar do outro da ilustração, essas ilustrações estão no livro, são as que estão contidas no livro. Então, esse poema. E a correria dos acelerados dias nos fez abandonar o pensamento da reflexão e permanecer na desordem habitual. As pessoas vãs e frias ficam inertes de toda a verdadeira razão. É como um conflito de frieza banal. Corpo parado sem compreensão, vê caos, mas não se revolta, não se indaga. A mente fixada apenas na praticidade. Esse nosso pensar pode ser indignação, que a alma supérflua não afaga. Quando refletimos, não somos do universo meras unidades. Um alguém apenas prático é um ser humano estático. Esse poema foi escrito, não sei que ano foi, e ele, assim, ele é mais curto que os outros, ele é mais tipo uma síntese, assim, mais sintético. Assim, ele é mais curto, e ele fala, assim, no caso, quando a gente está com muita... Vou dizer, com tantas tarefas no nosso dia a dia, que algumas coisas a gente acaba deixando de lado. Por exemplo, a gente, aqui no poema, falando detalhando sobre cada estrofe, por exemplo, a correria dos dias, nossos dias são muito, muito ligeiros, muito apressados, a gente está, por exemplo, os alunos estão com muita prova, muito trabalho, a gente acaba deixando algumas coisas de lado, algumas coisas que também são importantes. Então, a gente tem que sempre ter um tempo para cada coisa. Daí a gente abandona o pensamento da reflexão, por exemplo, tu só tá ali na parte prática. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que cozinhar. Mas daí, por exemplo, algumas coisas a pessoa não se indaga. Por exemplo, como eu posso ser alguém melhor? Coisas assim que são necessárias a gente ter. A gente não pode só viver assim por viver. A gente precisa ter uma coisa assim, por exemplo, uma consciência que está sempre ali, né, conosco. Também fala do corpo parado sem compreensão. Por exemplo, eu estou ali na praticidade, por exemplo, e a pessoa não se revolta com nada, a pessoa vê que está acontecendo muita coisa errada à sua volta, por exemplo, alguma coisa assim, seja a nível nacional, seja na família, em qualquer esfera, e a pessoa não se revolta, assim, está nem aí, como se estivesse só no seu mundo, não se indaga sobre nada. E daí eu coloco ali, no caso, uma exclamação, esse nosso pensar pode ser indignação, porque a gente pode sair desse marasmo que a gente fica e ir para uma outra coisa, para um senso mais crítico, por exemplo, ter uma mente que reflete sobre si, sobre a sua volta, no qual
alguém apenas prático é um ser humano estático, porque para ser humano não é só estar ali, existir, sim pensar, ter sentimentos e vivê-los. Então, essa é a minha reflexão sobre esse poema. E aqui eu trago, então, uma frase que eu acredito que muita gente já ouviu, uma frase até clichê, mas seria quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Então, trazendo um contexto bem amplo. Gostaria de agradecer pela atenção de todos, ao convite, e se tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Muito obrigada, então. Obrigada, Franciele. Muito bem, Fran. Cheguei atrasada, desculpa a todos, mas as minhas colegas me cobriram. Quero dizer que é uma satisfação, né, trazer a Fran aqui para falar conosco nesse mais um encontro, né, do nosso projeto do Sarau. Eu tenho, o que eu posso dizer? Eu tenho uma certa intimidade com a Fran, né? Ela é foi minha aluna de mestrado, agora é minha aluna de doutorado. Em muitos momentos eu sinto, ao ler a escrita da Fran, seja nos projetos ou até na leitura do livro, me sinto aquém a escrita dela, se for comparar, né, a minha com a dela, e aí a gente percebe como essa parte, né, da escrita e da leitura, ela vai moldando o aluno. Quando eu pego, então, um projeto da Fran, quando eu pego, então, a qualificação, agora que ela vai qualificar no doutorado, quando eu peguei a dissertação, é nítido a diferença em relação a outros alunos, né? Em função do gosto mesmo pela leitura, do gosto pela escrita, pela capacidade, então, que ela tem, né, de jogar com as palavras. Eu tenho o livro dela, eu li muitos dos poemas, e é quase que nostálgico, né, a leitura de alguns desses poemas, eu me vi em muitos deles, e é engraçado que eu costumo ler, independente do tipo de leitura, e sempre tento criar a situação, né, eu sempre tento imaginar, né, em muitos dos poemas que eu li, eu tentei imaginar, ou tentei criar a situação, né, daquela escrita, né? Em muitos momentos, né, a gente percebe também a evolução, né, do aluno, e eu falo em evolução porque eu conheço a Fran, né, já de algum tempo, a evolução com base na idade, a evolução com base na formação dela, a evolução com base, né, no momento que eu acho que tu deva ter escrito alguns dos poemas em períodos diferentes da tua vida, né, não só em idade, mas em momentos pessoais e profissionais, né, Fran? E isso eu percebi ao longo da minha leitura dos teus poemas, né? Fico muito feliz de tu estar hoje aqui conosco falando do teu livro, e tenho uma curiosidade, aí vai a minha pergunta. Tu colocou algumas coisas ali em relação à publicação do livro, em como foi, né, a publicação, enfim, teve um projeto, né, foi veiculado com a prefeitura, o setor público, mas eu quero saber de ti se hoje é possível publicar um livro, né? Hoje em dia, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista, enfim, a quem a gente recorre, né? É mais uma dúvida mesmo, minha, né? Sei lá, dizem que a gente tem que escrever um livro nessa vida, né? Escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho, sei lá mais o que. Mas vai saber, né? Então, essa é a minha maior dúvida. Quais são os entraves burocráticos para se publicar um livro hoje em dia, né? A que vias a gente recorre? Sim. No caso, assim, do livro, assim, a maior dificuldade que eu sempre tive foi a parte financeira, porque eu queria fazer muitos livros. Quando eu tinha uns 15 anos, a minha mãe foi ver o orçamento de livro, e era muito caro, era muito dinheiro para juntar, mas a parte burocrática, assim, o que mais teve, assim, de registro que eu fiz foi o ISBN, mas não foi tão caro, sabe? Deu 100 e poucos, assim, o valor. Foi uma ficha catalográfica e me deu o código ali no formato físico, né? Que no livro eu fiz em formato físico apenas. Mas, assim, a parte burocrática do livro em si é bem tranquila, assim. Teria, no caso, a diagramação, que no caso, se a pessoa não tem conhecimento para fazer, daí ela precisa contratar alguém para fazer. No meu caso, eu aprendi a diagramar
Eu utilizei de 2 programas também. Eu vou falar para vocês, caso alguém queira escrever um livro, alguém tenha ideia de escrever. O PageMaker, que é uma versão bem antiga, que eu usei por causa que a gráfica daqui só trabalhava com ele, e também o Adobe InDesign. Então, se alguém de vocês quiser fazer um livro, tem tutoriais também, não é impossível. Mas não necessariamente precisa de uma editora. Não, eu fiz meio que independente, assim. Eu que fiz e daí eu registrei, eu paguei esse registro, e com esse registro, esse código ISBN, eu posso comercializar os livros. Eu posso, não só de forma eu comercializar, eu posso em outros locais, livrarias, outras cidades também. Então, tá bem, Fran, obrigada. Eu tenho uma pergunta também, na verdade, duas e, né, talvez mais uma, não, tô brincando. Vamos fazer 2 perguntas e depois vou te dizer que a terceira, e eu guardo ela, tá? Eu quero que tu fale um pouquinho sobre o acesso, né? Se alguém quiser ter acesso ao teu livro, o que que faz? O que que pode fazer? Se tu deixa um contato, ou como que faz? A primeira pergunta como eu disse, eu ganhei o livro do aniversário da Silvana, então eu tenho, mostrei aqui o meu, Silvana, e eu gostei bastante do que eu li, Fran. Eu queria dizer, primeiro, não era uma pergunta, na verdade é um comentário. Eu queria dizer que eu não te conhecia e não conheço ainda pessoalmente, só assim, né, virtualmente, estou te vendo agora, mas eu senti como se eu meio que acabasse te conhecendo um pouco através do livro. Eu achei muito interessante como tu quiseste colocar, porque eu entendi que tu quiseste que as pessoas te conhecessem um pouco. Tanto, digo isso tanto ali pelo final, onde tu diz, eu escrevi meio que ao longo da vida esses poemas, e dos 10 aos 12 fiz mais ou menos esse, dos 15 ali esse. Pensei, nossa, tipo, tu vai mais ou menos acompanhando as fases do que tu passou e do que tu viveu, vai tentando imaginar, como diz a Silvana, a partir daqueles exemplos que tu deu e do que tu expõe ali. Então, eu achei muito bonito isso. Eu achei que tu quis registrar mais do que um pedaço de ti através da tua escrita, um pedaço de ti de forma que as pessoas te reconhecessem, principalmente com esse final, onde tu mostra em que momentos que tu fizeste. Eu achei muito, muito interessante isso, porque eu não tinha visto em livro nenhum. E eu achei muito pessoal, muito, assim, bem de eu vou me compartilhar com quem estiver lendo mesmo, sabe? Era essa a intenção. Para mim, ela foi completamente satisfeita. Eu achei muito bacana, assim. E eu queria te perguntar se a ordem dos poemas teve algum, sei lá, algum motivo especial, que não foi necessariamente cronológica, né? E a outra pergunta é em relação ao título. Eu vi que tem um poema que tem esse nome. Aí o título é inspirado nesse poema, esse poema é em especial por algum motivo? Esse poema, eu escrevi em 2009, daí eu escrevi Ventada Percepção, simplesmente eu coloquei esse título, assim, falava sobre a cruz da esquina dos versos, daí é um devaneio, que daí eu escrevi, e eu criei o blog, daí o blog, né, tem esse nome, desde 2009 que começou, e daí eu tinha um projeto e assim, eu não tinha um título de um livro. Daí eu pensei, eu vou homenagear meu blog. Eu não sabia um outro título que fosse legal, assim, daí eu quis usar esse título e ao mesmo tempo que para ele trazer para o leitor também uma percepção, para ele trazer assim, uma forma dele visualizar. Daí os poemas eu fui dispondo no livro, foi conforme, eu não sei dizer assim, eu fui escolhendo, eu quero colocar esse. Eu quis deixar eles assim, eu não quis colocar só poemas românticos, depois só outros poemas, eu quis misturar um pouco para que fosse boa leitura, para que fluísse a leitura para quem estava lendo. Eu não tive tempo de mandar para outras pessoas lerem todo o livro, porque era bem curto prazo, mas aí eu fui colocando alguns, tanto é que mais para o meio do livro que tem os poemas que eu escrevi quando eu tinha 12, quando eu tinha 11, que são aqueles de temática mais infantil. Então, por exemplo, futebol na escola, era mais assim, dessa época inicial. E daí vocês podem ver, conforme vai
vai indo para um poema para outro, o quanto eles foram se modificando também ao longo do tempo. Daí eu não falei também, esse livro, ele é um compilado praticamente de poemas que eu escrevi dos 10 aos 27. Então, eu estava acabando de digitar e eu estava escrevendo poema para colocar no livro, porque eu pensava que tem um poema desse tema, daí eu escrevi, coloquei também, acrescentei. Legal, muito legal. Então, tu sempre escreveu, Fra, desde os 10 anos, porque tem pessoas que escrevem como forma de terapia mesmo, né? Uma indicação, né? E tem outras que não, desde uma certa idade, enfim, tem um dom, né? Tem uma forma de lidar melhor com as palavras e aí começam a escrever. Tu foi disso, então? Tu sempre gostou de escrever? Sempre gostei, e daí eu era muito, ainda sou introspectiva, daí eu, tipo, às vezes eu ficava na escola e eu ficava escrevendo, assim, no meu caderno, meio quieta, assim, escrevendo, e era uma forma, assim, que era uma terapia também, porque, não sei, quando via inspiração, assim, é uma coisa bem louca, assim, de você falar, né, mas daí quando via inspiração, eu sentia aquela vontade de escrever, eu pegava a caneta e ia escrevendo as palavras, assim, tipo, rapidamente, ficava um rascunho, assim, no meu caderno. Mas era uma coisa que vem desde sempre. Tu falou no início do teu primeiro contato, né? Tu te lembra quando foi e ele foi realmente super significativo para te continuar? Sim, o meu primeiro contato foi na escola, né, como eu comentei, na 4ª série, que daí eu vi o que era poema, o que era rima, daí eu fui pesquisar o que era rima, tudo mais, assim, não foi Mas, nem tipo, tu computador, tava com texto numa aula de português? sim, uma aula de português, literatura, na 4ª série, não lembro bem, assim, e daí, tanto é que, assim, eu escrevi um poema no meu diário, eu tinha 10 anos, é um poema bem simples. Depois, assim, por volta dos 11, 12, eu comecei a escrever poemas, por exemplo, que tem o poema Vejo, que daí eu escrevi com 12, esse poema, Vejo, daí fala, tipo, é mais uma parte, tipo, deu acordar para começar a ter uma consciência, saindo da infância e indo para uma fase na qual eu vi o que estava acontecendo ao redor do mundo, por exemplo, vi as notícias. Também tem um outro, Menina Pobrezinha, que fala também sobre foi uma reportagem que eu devo ter visto quando era criança, tanto é que depois eu fui pesquisar e existe, né, o trabalho infantil no carvão, e eu fiquei assim, eu escrevi, eu não lembrava quando, como que eu escrevi, da onde que veio a ideia, mas foi com base, por exemplo, no noticiário, coisas que eu comecei a vivenciar mais, saindo da infância, né, indo para pré-adolescência. Não sei se faltou mais alguma coisa. Sim, de tu dizer para as pessoas como que elas podem ter acesso ao teu livro. Isso. E eu estou começalizando. Importante, né? Parte bem importante, né, Fran? Ah, sim, tem que fazer o marketing. Tem que fazer o merchandising. Assim, o meu livro... Depois a gente divulga, Fran, no site, bota uma fotinha e bota o contato lá também, se alguém quiser. Claro, pode ser. Eu tenho disponível o livro em formato físico. Aqui é o livro Inventado a Percepção, a capa bem colorida, assim, para chamar a atenção. E ele tem 90 poemas, então, escritos ao longo de vários anos de escrita. Tem especificamente mais 124 páginas. Então, tem ilustrações também. Não sei se vocês conseguem ver bem, deixa eu ver aqui uma. Por exemplo, aqui, ó. Ele tem ilustrações. Ó. Não é em todos, assim, não deu tempo da gente fazer em todos com o ilustrador, mas ele tem ilustrações, está R$20 o valor dele. Daí ele vem o livro e vem também um marcador. Então, apenas R$20 é um preço bem acessível que eu fiz. Preço para que todo mundo possa adquirir, para que se popularize. Não é, e é uma boa forma de presentear alguém, né? Também. Eu geralmente costumo dar livros para as pessoas, né? Porque a gente nota essa carência hoje em dia da pessoa, às vezes tem preguiça de ler,
né? Tem preguiça. Por isso que a gente nota também, observa, principalmente nos alunos, a falta de interpretação de texto, né? Que está muito relacionada, então, a essa questão de não ler, né? De não ter essa prática da leitura. E isso está muito condicionado. E aí, daí vem a minha pergunta, Fran, tu nota isso em ti? Que essa questão de tu escrever, de tu gostar de ler, influencia hoje, enfim, ou influenciou na tua graduação, na tua graduação, na tua pós-graduação agora, né? Acredito que sim, assim, porque é como se tivesse mais facilidade para escrever, por exemplo, quando eu vou fazer um resumo, eu vou ler, né, ao longo do tempo, algumas referências, mas aí eu vou fazer um resumo, por exemplo, eu vou pegando as ideias da minha cabeça e vou formulando as frases, sabe? Tipo, me dá uma facilidade maior de eu não inventar uma informação, mas formular uma frase com as minhas palavras. Claro que às vezes eu tenho que cuidar para não usar eu tenho que cuidar da linguagem que eu vou utilizar, né? Não vou utilizar uma linguagem poética, né? Sim, apropriada para aquilo que tu está fazendo. Sim, tem que Né? beber. Tá aí outra coisa. E passou por uma revisão esses poemas? Eu revisei eles, daí eu tive que ler, assim, bem devagar cada um, para ver se não tinha erro de português. Eu não sei se tinha, até então ninguém me falou, né? Mas daí eu tive que ver também, porque tinha um poema que eu escrevi. Ai, agora não lembro qual palavra era. Eu sei que era controvérsia e controversa. Só que daí eu tive que ver o significado e eu tive que mudar para deixar certo. Assim. Sim. Às vezes a gente tem os vícios, né? Às vezes a gente fala algumas palavras meio erradas, né? Meio não, né? Erradas, né? E acha que tá certo. Mas é aquela coisa, quanto mais tu fala, né? Tu acha que tá certo a coisa. Por isso que eu te perguntei da revisão, mas então tu praticamente fez tudo. Foi bem cansativa essa parte de janeiro a março, revisando. E daí, no final de março, foi para impressão. Daí já não tinha mais o que fazer, né? Tinha Sim. até. Aí já foi. Mas foi bem cansativo, assim. Mas era uma coisa que eu sonhava há bastante tempo e, por mais que tenha sido cansativo, foi bom, porque depois teve a alegria, né, de quando claro. E tu presta consultoria, de repente, para quem quer publicar um livro? Posso ajudar também. Eu pergunto, porque assim, não necessariamente que seja de poemas, né? E aí a gente está no curso de nutrição, a gente tem um curso de ciência e tecnologia de alimentos, matemática, agronomia. Às vezes tu tem receitas inéditas, né, que tu queira publicar. Às vezes tu tem, sei lá, um produto, não digo novo, mas novas formulações, né, relacionado ali à ciência e tecnologia de alimentos, alguma coisa mais tecnológica, sei lá, uma validação de algo, aí também vai patentear, né, e também tem que tentar uma patente primeiro para depois publicar. Mas o que eu quero dizer é que se tu puder, tu ajuda, né, tu nos auxilia, hein, Fran? Sim, posso ajudar também. A parte de registro também, de diagramação, que é algo assim que dá um tempinho, né, assim, mas assim a gente vai pesquisando e vai descobrindo um jeito vai vendo as proporções ali de imagem, de tudo mais do livro, do que eu fiz um formato padrão, no meu caso, né, daí se quer fazer um livro maior, né, daí monta dentro de um formato maior. Esse vai de acordo, mas posso ajudar, sim. Não, é bem interessante, às vezes não precisa ser o livro inteiro, porque às vezes tem participação em capítulo de livro, às vezes a pessoa escreve o capítulo do livro, que é ajuda, né? Então, nesse sentido mais que eu pensei, que às vezes a gente não tem para quem correr, né? E aí, então, a Fran já, quem participou do sarau, né? Que quer uma ajuda, quer um auxílio, né, Fran? Só avisar. Que aqui na cidade também é difícil, né, encontrar serviços assim. Sim. Uma coisa assim que... E tá aqui, né, tu diz. Em Itaqui é difícil. A gente tá online, então pode ter pessoas de diferentes locais aqui. Eu não sei se os alunos estão todos em Itaqui, né? Não sei, tem uns que eu não conheço aqui na sala. Então, vai saber. Alguém quer perguntar? Ninguém perguntou nada hoje, né? Ninguém ficou curioso, curiosa para saber alguma coisa.
Ah, a Rita Jaqueline não conhece o teu outro dom, Fran. Mas ela falou no início. Ah, é que eu não estava no início, tá? Ela falou, eu entendi autoral, mas eu não sei se é autoral do tipo que ela mesma escreve. Ah, então cabe a pergunta da Rita, na verdade, porque a Fran falou que participa de uma banda, né? E ela falou alguma coisa sobre o trabalho ser autoral, mas não sei se necessariamente é autoral dela, talvez, né? Então, talvez a Rita ficou curiosa em relação a isso. Agora, lendo a pergunta da Rita, eu também fiquei, né? Vou querer saber. Olha, a Sim, Rita não tinha entendido direito. Explica aí, Fran, teu outro dom. sim, eu falei autoral, né, mas eu não especifiquei que eu componho também na banda. Tipo, eu tinha uma necessidade antes de publicar o livro, né, eu trazia uma poesia para as músicas da banda. Tanto é que a gente, desde 2013, na verdade, eu gostava de compor desde que tinha 13 anos, mas tipo, era meio que só a voz, porque eu não sabia tocar nada. Daí, depois, com 17, eu comecei a tocar e comecei a criar versos, melodias também, que é uma coisa também que é junto e ao mesmo tempo não é. Porque para compor uma música, assim, dá uma certa dificuldade por causa da linguagem que tu vai usar, do jeito que tu vai colocar o português ali com as notas. Mas, sim, tem músicas da banda Espaços Vagos, que, inclusive, eu vi que o meu primo, o baixista da banda, entrou aqui na conversa. Que são da banda mesmo, que eu escrevi. Daí as letras. E a gente foi criando as melodias também. Só não lançamos CD ainda. O próximo passo. Que legal, que legal. Mas, Fran, tu diz, tipo, porque, por exemplo, quando a gente escreve, eu tenho um livro aqui de uns amigos meus que eles escreveram crônicas, até parecido com o teu, sabe? Eu tava com a coisa meio desfocada, não dá para ver. Um deles foi meu veterano, não, meu calouro na matemática, então é meu calouro, trabalha numa universidade hoje no Paraná, e o outro é da publicidade e propaganda. E só que eles escreviam crônicas, depois eles pararam. Mas eles tinham um blog, igual tu, transformaram em livro também, só que eram crônicas. E eu sou meio leiga, assim, nunca escrevi nada, não tenho inspiração, talvez, bastante para isso, mas acho até que talvez crônicas mais fácil até do que poesia, porque crônica meio tu dá uma jogada, assim, tu vai falando, a poesia tem uma preocupação um pouco maior com, como tu disse, a linguagem que tu usa, uma certa rima, um certo, né, uma tonalidade, enfim, que tu acaba tendo em relação à música também. Aí tu já, tipo, escreveu outras coisas também, ou já sentiu mais dificuldade ou mais facilidade com relação a uma crônica, por exemplo? Ah, sim. Por exemplo, a poesia, quando eu escrevo poemas, eu uso rimas, eu tento... Eu não sigo, assim, a métrica, como eu vou dizer, que os autores clássicos usavam, que tinha, né, o número de linhas, tinha ali o número de sílabas também, inclusive, né? Tipo, eu faço versos livres, mas aí eu faço dentro do... Eu gosto de usar rimas, é uma coisa minha, só que nem sempre eu uso. Já na música, a música eu tenho que cuidar, assim, a forma que eu vou cantar, da entonação das palavras. Então, eu tenho uma dificuldade maior quando eu vou escrever música comparada a poema. Então, poema é uma coisa, assim, que eu tenho mais facilidade. Já outros tipos de texto, assim, crônicas, nunca escrevi, mas eu gostava de escrever quando eu tinha uns 12. Aí é até engraçado de falar, eu gostava de escrever filme de terror. Uma coisa que eu não conto pra muita gente. Daí eu gostava de escrever filme de terror, assim, história, sabe? Super inédito, que legal. Essa, Fran. Tem uma vez um filme com meus primos, gravou. Um filme de terror, assim, ó. Com 15 anos eu tava brincando. Mas eu quero saber, mas alguém é artista, ou teu pai ou tua mãe, porque não pode, né? Não? Não, assim, a família... É normal. É normal.
Mas a minha mãe Silvana, não tu não assistiu o The Voice, acho que foi esse domingo ou passado. Eles disseram o seguinte: é que ela aglomerou o talento todo para ela, entendeu? Tipo, não veio assim do pai e da mãe, ela aglomerou, ela entrou 2 vezes na fila, entendeu? Entendi, ela reuniu um pouquinho de todo mundo e aí se tornou artista, tá vendo? Fran também deve ir no The Voice, ó, Fran. Olha vou isso. olhar os comentários. Depois de acabar o doutorado, pode ir, né? Olha só, senti uma certa pressão. A pressão. É que agora não dá, né? Agora não dá. Tem que estar. Um sonho por Também, né, Fran, já foi o livro, agora vamos o Sim. doutorado, depois. depois, até os. Tem toda a vida. Não, eu até Ainda perguntei, vai mais depois. eu até perguntei do livro, de como publica, de quais os trâmites. Mais uma vez, né? Porque às vezes até vocês dentro do laboratório de pesquisa, às vezes sei lá, às vezes surge uma dúvida e nunca acham nada. E às vezes no laboratório né, é uma forma de ajudar os outros alunos que queiram ler alguma coisa, né? Alguma prática, alguma, né, enfim, rotina laboratorial que o aluno precisa saber numa rotina de laboratório, desde o início, né, até a execução do experimento, enfim. Pode ser um livro. Um manualzinho, talvez até em forma de livro. Né? Então, aí pode ter a participação de todos do laboratório, mas nesse sentido também que eu perguntei, né? Que seja poema, né? Sim. Não, até já mexi com o pessoal do laboratório, quando estava comentando o livro, da gente fazer um livro. Pois então, ó. Né? Não, e às vezes tem coisas básicas que às vezes não está escrito, né? Eu digo da parte experimental, de laboratório. Tipo, boa conduta, né? O que tem que fazer, tipo... E às vezes, né? Então, alguns alunos se juntam e é uma forma de escrever e de publicar. Isso pontua muito, né? Se for ver dentro do currículo Lattes, a publicação ter, né? A participação no livro, escrita de um capítulo, ou ser, né? A autora do livro, é uma coisa a se pensar também. Né, Fran? Com certeza mesmo. Tá bem. Alguém quer perguntar? Tu disse para nós o valor, falou do teu livro, mas aí tu não disse se a pessoa te escreve um e-mail, te liga, te alguma coisa, te contata de algum jeito. Acho que todo mundo, não sei se aqui te conhece, de repente tu deixa o teu e-mail no chat, alguma coisa. Vou deixar. Vou deixar meu depois telefone. Eu não sou de estar aqui. Oi, Dani. Eu também queria saber, porque eu não sou de estar aqui. Viu? Aí, para comprar o livro, como faz para adquirir o livro? Você entra em contato com ela? Vou deixar meu celular, meu WhatsApp. Tá. Eu acho Mas que deixa teu celular... e-mail também, que no site a gente põe o e-mail e o melhor. do livro. Daqui a pouco recebe um monte de WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Obrigada a todo mundo que está participando, que está comentando aqui. Deixa eu colocar aqui meu e-mail no chat para vocês verem. E aí eu acho, Dani, que dá para combinar com a Fran, de repente ela manda pelo correio, né? Também. Claro. Eu vou falar com ela, conversar com ela direitinho. Perfeito. Combinado. Tô vendo os comentários aqui da Gabriele. Deixa eu ver, foi minha colega no ensino médio e também já fez participações em uma banda que eu tinha com o primo dela. Meus parabéns pela tua jornada. Obrigada, Gabi. A Vandresa também, obrigada. Obrigada pelas perguntas também. A Célia. Isso, na verdade, tinha que ter uma... Eu ia falar agora... Obrigada. Tinha que ter uma forma de divulgar o que os alunos fazem, né, também. Tinha que ter um portal. Eu acho que a instituição poderia até criar um portal, né, para que todo mundo pudesse, enfim, saber o que um faz, o que o outro produz, não só de livro, né, bibliografia, mas, enfim, tem doces, bolos, tortas, tudo que é artesanatos e companhia limitada, né? Então, vai saber. Legal. Eu olhei o nome da Ariela Braseiro aqui, que está
participando, se não me engano, a Ariela, ou o namorado dela faz chocolates, não sei, eu, se não me engano, é isso. Então, é uma forma de divulgar, né, e também do aluno se tornar, de um certo ponto, ou iniciar algo mais empreendedor, né. Eu acho que o que falta, muitas vezes, também no aluno, é essa veia empreendedora, né, de não só estudar e se formar, mas dentro da sua formação, articular algo empreendedor para impulsionar aquilo que ele faz, para promover aquilo que ele, né, que ele faz, e isso eu acho que é bem importante. É verdade. Né, pessoal? Isso aí. Então, vamos agradecer. Silvana, tu fecha para nós? Vamos fechar, então. Ninguém Obrigada a todos. Nada? Acho que não, né, Fran? Obrigada também a Lisiane, que comentou, Lisiane Oliveira também, que eu estou vendo agora. Sim. Nossa colega lá do laboratório, né? Teresa, a Rita, que perguntou, a Célia, a Chif também. Obrigada. Não sei se esqueci alguém, está aqui, não. Não, Fran, a gente que agradece. Quero agradecer, enfim, pela tua disponibilidade de tempo, que eu sei que tu tem trabalhado bastante nesse período, mesmo na pandemia, né? Tu é aluna de pós-graduação, tu é aluna de doutorado, tu segue nos teus experimentos, e eu sei que está bem corrido a coisa, né? Então, por isso eu te agradeço, né, pelo tempo que tu se dispôs a estar aqui conosco, preparou os slides, enfim, te parabenizar pelo trabalho, pelo livro, e também por poder compartilhar com as outras pessoas, né, essa tua obra. Espero que tenham outras aí que a gente possa também estar divulgando e possa conversar. É sempre um prazer estar convivendo contigo, tá? Eu como orientadora aqui. Tá bem? Obrigada pelo carinho de vocês. Fico muito feliz com essa participação e desejo muito, muito sucesso. Esse projeto muito legal. Ó, a Lucélia é minha fã, eu também sou fã dela, Lucélia da Rosa do Nascimento, saudades, professora Silvana. Não temos mais cadeiras, né, Lucélia? Fez todas as minhas disciplinas, eu acho, se eu não me engano, né? Sim, ó, passou em todas, que bom, né? A gente se encontra nas festas, nas formaturas, né? Depois que o corona for embora, digamos assim, né, Fran? Sim. Depois da pandemia dá para contratar a banda da Fran também, não dá, Fran? A banda existe ainda? Existe, a gente tá meio parado, assim, tá? Aos poucos vamos voltar. Então, tá bem, a Fran agora é casada, é Ballock, né? O marido está aqui presente também, né, Franciele? Tudo em família. Então, tá bem, pessoal. Quero agradecer a presença de todos em mais um sarau. Quero dizer que daqui uns dias a gente vai estar, então, pensando e organizando o nosso próximo encontro, tá? A gente aceita sugestões, tá? A gente aceita, então, enfim, às vezes vocês querem, né, tem um tema que vocês gostariam de que a gente trouxesse alguém para falar. Às vezes nem passa pela nossa cabeça, né, algum tema que vocês gostariam de saber, de se informar melhor, e, portanto, é importante a participação de vocês, né, podem escrever para a professora Daiane, para mim, para o professor Leonel, para a própria Daniela, que é a bolsista, né, não fiquem acanhados, como a gente diz, né, enfim, a gente tem que ter uma boa comunicação para que os encontros, eles fluam, né, e esse é o mais importante da coisa. O sarau, ele só existe porque é para fazer essa integração com a comunidade acadêmica, dos diversos cursos, tanto professores, técnicos, alunos, para que a gente consiga não só falar também da parte acadêmica, muito mais do que isso, e é isso que faz do sarau ele ser um projeto de extensão, né, para que a gente consiga, então, matemática, nutrição, agronomia, CTA, comunidade de Itaqui como um todo, fazer a coisa girar e fazer a coisa ser legal. Então, a gente aceita sugestões. Daqui uns dias, então, com sugestões ou não, a gente vai estar bolando, né, uma ideia, um assunto, e a gente vai estar divulgando, tá bem? Espero que todos estejam bem, fiquem bem, e até o nosso próximo encontro, tá? Beijos e abraços. Obrigada, pessoal. Estou colando aqui o link do site, se alguém também quiser fazer alguma sugestão por lá, pode ser anônima também, fica à vontade. Tá? Um abraço a todos, boa tarde para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Fran, obrigada.